Vamos lá, galera. Agora vai. Gastei meia hora gravando essa porcaria desse vídeo e deu pau. Então, eu vou gravar aqui a questão da apresentação do curso de Bezerro, para o pessoal ficar um pouco mais por dentro do que eu montei. Como eu vou pouco para a faculdade, só uma vez na semana, eu acho que isso aqui pode facilitar um pouco a questão da comunicação. Então, vamos lá. Essa apresentação aqui tá grande, tá dando 145 slides. Não necessariamente vão estar todos os slides, alguns vão sair, outros provavelmente vão ser criados, vão surgir novos slides. A apresentação não tem que ficar do jeito que está. Tem que mudar algumas coisas e apesar de eu ter feito, eu quero que mudem, eu quero propostas de alterações em alguns temas. Nem tudo está completo, tem muita parte que está faltando. Lá na comunidade no Face lá, tá mais ou menos daquele mesmo jeito que eu botei quais estão a porcentagem de que cada tema tá desenvolvido. Então eu vou mostrar aqui, isso aqui eu vou falar só sobre o slide. A questão do curso tem muito mais coisas que a gente tem que resolver. Aqui é só sobre a apresentação, a proposta inicial de como que a gente vai fazer e citar os pontos que tem que ser complementados. Vamos lá. Tá, pá, aqui é a capa do trabalho. Então, a primeira parte a gente vai fazer como se fosse... eu acho que é importante isso, situar o pessoal. Aonde que a gente tá, o que a gente vai fazer, qual que é a ideia, o que para eles é um bezerro, qual que é a função do bezerro dentro do sistema de produção deles, em que a gente pode contribuir, o que eles sabem, o que eles acham que eles sabem, se é muito, se é pouco. Muitas vezes a gente vê eles falando assim, nossa, o que eu sei é errado. Não necessariamente é errado, é o que ele sabe. Por que ele sabe daquele jeito? A gente tem que pensar, tentar trabalhar isso aí e para a gente se situar. A gente se situar e principalmente eles se situarem, né? Todo mundo junto, para a gente tentar fazer um trabalho bacana aí. E saber, claro, que não tem fórmula mágica, né? E a gente trabalha isso tudo aí junto com eles. Bom, aqui são a proposta do curso, né, as etapas. Eu acho que tem que incluir aqui a questão das zoonoses. Apesar da gente falar das doenças na parte da sanidade, eu acho que a gente tem que deixar ou dentro da sanidade a gente deixa um segmento específico para falar de zoonose, ou então a gente cria um outro, porque é importante. O pessoal tem que saber do risco de algumas doenças. Acho que de uma maneira geral tá isso aqui. Se alguém quiser propor alguma outra coisa, o pessoal que fez o curso aí lá na faculdade esses dias de Bezerro, acho que pode contribuir algum tema aí mais importante. Bom, aqui a gente faz uma pequena introdução com o pessoal. Esses links que estão em vermelho, tá cheio de link na apresentação, ela não tá pronta, tá, gente? Mais uma ideia, ela tá muito cheia, ela tá muito densa. É mais pra gente estudar mesmo na hora de apresentar. A gente vai cortar um tanto de coisa, então é mais pra gente ficar sabendo o que é, pra gente poder dar uma olhada, dar uma estudada, pensar melhor, saber o que vai falar. Tá cheio de link, tá cheio de coisa espalhada aí no meio da apresentação, então isso aqui não vai ter não. Então vamos lá. Eu vou passando, não vou ficar lendo os slides não. Vocês vão lendo, vão dando pause aí no vídeo. E algumas coisas eu vou comentando. Qual a finalidade que a gente quer? Cria, venda de bezerro. A gente sabe a importância da venda de bezerro para o produtor. É importante a gente saber os cruzamentos que vai fazer. A gente fala sobre isso. Qual que é a finalidade que vai dar para o macho. Quais são as fêmeas que ele vai selecionar. Como que ele vai selecionar. O que ele vai querer fazer, vender, trocar. Um esqueminha que eu montei pra gente saber onde que a gente está, onde que o bezerro está dentro do sistema de produção, onde que a gente tem que preocupar
com o bezerro, a gente pergunta a eles, a gente explica, pergunta a eles onde que eles acham que está principalmente, assim, quais as partes que incluem o bezerro, e a gente vai ver que não é só a cria, a gente vai explica, mostra, né? São várias etapas, na verdade tudo de uma certa forma, mas direta e indiretamente são mais essas etapas aí mesmo. E a gente explica, fala, pergunta se no entendimento deles o ciclo produtivo é esse, como que se dá. É lógico que não é fechadinho assim, deveriam ter outras setinhas assim, bem variadas, mas aí ia ser muita coisa, isso é um basicão. Aí começa pelo modo tradicional, né? Quais são os sistemas de produção, como eles são classificados, qual que é a diferença entre eles. Acho que é sempre bom comparar, ter esse sistema comparativo aí. Eu tô achando que tá fraco. Se vocês quiserem, eu acho que a gente podia aumentar pelo menos uns 2 tópicos aí, porque não vai adiantar colocar muita coisa, mas também eu tô achando que tá bem fraco esse aí. O meu medo é ficar com muita coisa, e aí pode complicar também. Essa parte de planejamento e infraestrutura eu acho que pode ficar pro final, a parte de escrituração zootécnica, organização, mas de qualquer forma é importante a gente citar. Bom, então aqui antes do bezerro nascer a gente fala da questão do cuidado com a matriz, com a mãe, principalmente no que tange vacinação, a preparação para um colostro adequado e o ambiente que ela vai ficar. Então a gente fala da vacinação, a gente vai ter que falar também da vermifugação antes do parto e tal. Vacina, colostragem, ambiente. Falou dos 3 pontos. Depois a gente já chega e fala do bezerro. Só um geralzão mesmo. E aí a gente bota assim, né? Pô, e aí, nasceu. E a gente vai questionando o pessoal, tem que ser uma coisa participativa, não ficar aquele treino como se a gente estivesse dando aula, não. E aí a gente pergunta o que cada um ia fazer, se tivesse nascido agora, um bezerro aqui na sua casa, o que você ia fazer? Como que esse é o procedimento? Agora, amanhã, depois de amanhã. E aí a gente vai conversando em cima disso. A gente fala o que é super importante para fazer quando o bezerro nasce. A gente vai falar de outras importâncias também, mas eu considerei essas aqui como fundamentais. Tratamento do cordão umbilical, colostragem e o ambiente adequado. Tem algumas fotos para colocar. A gente fala por que tratar o bezerro é importante. Qual que vai usar, se vai ser um iodo a 5 a 10%. A literatura cita os 2, 5, 7, 10%. Eu mesmo não sou muito fã do 10%, eu acho que é muito forte. Pode até trazer problema tanto para o bezerro quanto dependendo para quem vai aplicar também. Com a mão muito seca, pode ter acidente, ou seja, enfim. Explicar a importância, por que é importante tratar. Aqui pra gente tentar falar um pouco sobre a questão do fator de risco, em vez de a gente ficar falando assim, fator de risco, até dentro de sala de aula tem gente que confunde isso. Então acho que é uma forma mais ilustrativa e prática, mais didática. Acho que a gente tentar mostrar, ilustrar da onde que vem os principais riscos. O pessoal cita 3 riscos principais: ambiente, a cura tardia ou incorreta e a utilização de produtos inadequados. O pessoal usa muito mata-bicheira, lepecide. A gente pergunta, né, quais os produtos que eles vão usar, quais que eles costumam usar, por que usa aquele produto.
E aí a gente vai e fala, né, da questão do tratamento. Além do iodo, tem gente que usa cloro ou outras substâncias para poder fazer a cura do umbigo, mas o principal, o mais conveniado e barato, a maior parte das vezes é o iodo mesmo. Sendo que muitas vezes o pessoal usa o mata-bicheira, né? E a gente explica qual é a diferença entre eles, qual produto é indicado para quê. Muitas vezes eles não sabem, muitas vezes a gente acha orientação de usar o mata-bicheira mesmo, mas a gente explica que não é, a finalidade dele não é isso, e a gente explica como que vai se dar todo o processo. Isso não quer dizer que ele não pode usar o mata-bicheira, mas tem que usar principalmente o iodo para fazer a cura do umbigo. Eu mesmo não sou muito fã desse tipo de produto, esses Lepecide, prata, não acho que o pessoal acaba comprando, gastando dinheiro à toa sem saber usar o produto e o bicho fica todo colorido lá, prateado, roxo, azul. E eu não acho que é uma forma inteligente de utilizar tanto o produto quanto uma forma de produzir mesmo. O pessoal pega e sai usando esse trem de qualquer jeito. Aí mostrando que o produto desse tipo de material, esse tipo de produto, ele na verdade é um inseticida, ele não vai servir para fazer a cura do umbigo. A gente quer secar o umbigo com iodo. A gente fala dos 3 riscos que a gente falou anteriormente, geralmente eles ocorrem juntos. Aqui a gente mostra, né, o umbigo, quais são as estruturas que ele está ligada, os problemas que ele pode causar. Uma foto do trabalho do próprio Lobão. Aqui uma projeção, a parte de baixo, por dentro, como que se dá. Aqui basicamente a mesma foto, só que colorida. Essa aqui está um pouco mais confusa de tentar enxergar as estruturas, mas de qualquer forma tem a cor, né? Assim, a gente tenta usar as duas para complementar uma a outra. Aqui um abscesso hepático, pode ter sido causado pela má cura de um umbigo, a gente vai e explica o que pode acontecer e tal. As principais enfermidades que podem se dar de acordo com cada estrutura que for afetada. O que está em vermelho assim, gente, muitas vezes é o que nem vai entrar, às vezes é só informação, às vezes é para pensar se entra ou se não entra. Aqui explicando passo a passo o tratamento, como que é feito a cura do umbigo. Se corta ou se não corta, a gente vai explicar o risco, quando cortar, por que cortar, se precisa mesmo ou se não precisa cortar. Tem muita dúvida disso. Uma forma às vezes de monitorar, porque às vezes a pessoa faz e não entende porquê, não sabe se está certo ou se está errado, a gente explica, mostra para ele como que ele pode tentar acompanhar e monitorar. Aqui é uma forma de produzir a própria solução de iodo. Botei de vermelho, aí a gente pensa nisso aí. Eu acho que tem um lado bom e tem um lado ruim também. Às vezes vale a pena, às vezes economicamente, o cara ele mesmo preparar a solução de iodo, mas também às vezes pode dar problema. Não sei se é legal o cara ficar com o iodo guardado, eu não sei se ele vai guardar adequadamente esse iodo, pode ter algum tipo de acidente. Às vezes ele faz uma solução muito concentrada, pode dar problema pros bezerros, pode dar problema para ele. Bom, isso aí é pensável. Vocês ajudam a pensar nisso aí.
Eu falei, a gente tá muito cheio, isso tudo vai ser cortado. Isso é mais pra gente mesmo ter uma noção, na hora da apresentação a gente tira isso tudo. Aqui só uma proposta de controle, como que a gente pode fazer, com uma caderneta, se deixa no curral ou deixa no bezerreiro, se tiver bezerreiro, uma bolsa, uma mochila, uma sacola, ou um caderno mesmo dentro de casa, só para mostrando que é fácil ter um controle, e isso serve muito pra gente que for trabalhar lá depois, saber se o animal teve a cura do umbigo feita corretamente ou não. Ele pode marcar um X, bolinha, o que for. Então aqui o último slide sobre cura de umbigo. Acho que tem que colocar algumas fotos. Isso aqui é só um link pra gente acessar também. Tem um conteúdo, um trabalho legal aí. Bom, agora a colostragem. A gente fala do colostro, da importância do colostro. É muita coisa, tem muita coisa que está repetitiva às vezes. A gente pode pensar em tirar ou não, se é uma coisa relevante ou não. O trabalho é grande, dá para fazer ele bem resumido, mas também se a gente quiser fazer um trem grande, dá para fazer um trabalho bem longo também. Então assim, é assunto que não acaba mais. Então a gente tem que tentar saber passar uma coisa interessante, sem muito sem muita enrolação, mas também não pode ser um resumo do resumo, né? Alguns gráficos aí mostrando a questão de enfermidade para o bezerro que foi colostrado bem ou não, os principais agentes. Um gráfico legal aí, acho que bem ilustrativo, dá para o pessoal ter uma noção. Esse aqui é a questão de monitoramento. Geralmente é só fazenda bem grande, bem estruturada que faz para saber se o bezerro foi bem colostrado ou não. Acho que às vezes a gente pode colocar só para o pessoal saber que tem como. Ou não, não sei o que vocês acham. Ajuda aí. Porque às vezes também o cara fica com o trem na cabeça, eu quero saber se foi colostrado, se tá boa ou não tá a colostragem. E talvez às vezes não vai ser tão significativo assim. Ficar monitorando coisa que às vezes pode ser irrelevante. Aqui fala um pouco de exigência nutricional, mas eu não montei a parte de nutrição ainda. Tem que fazer uma parte bem estruturada de nutrição. Tá faltando. Como a gente tinha dividido alguns temas do trabalho, mas agarrou para todo mundo. Então a nutrição não, a gente tem que colocá-la aí. Aqui falava de nutrição em relação à questão do leite e tal, mas a gente tem que montar a parte de nutrição mesmo. O animal não está pronto, não foi feito. Questão do sucedâneo. Sucedâneo, se vai usar sucedâneo ou não, quando que usa, por que usa. Outras funções do colostro sem ser os anticorpos, eu acho que é importante a gente falar, até por conta do perfil do nosso produtor. Do ambiente que o animal tem que ficar. A gente coloca algumas fotos e tal. Esse quadro não vai ficar aqui, né? Eu vou falar agora da questão das doenças. Só pra gente citar que a gente vai colocar o quadro de novo. E aí que o bicho pega, né? Diarreia. É assunto que não acaba mais. A gente tem que saber como que a gente vai colocar isso aí. Porque diarreia, acho que dá pra falar um dia inteiro só de diarreia. Que é muita coisa.
Em relação a relacionar a cor ao tipo de agente, característica da diarreia com o tipo de agente, né? A gente sabe que não dá para fazer essa comparação assim certinho, que não é o correto, mas eu acho que se a gente deixar claro isso para eles, a, a característica ela é uma ajuda para a gente poder identificar e prevenir. Até porque muitas vezes eles não vão fazer análise dos agentes que estão causando diarreia. Então pode ajudar, não quer dizer que isso aí que vai resolver. Tentar falar um pouco agora separado de alguns agentes. A gente tem que ampliar um pouco de corona, né? Estômago de diarreia é grande pra caramba. Isso não vai ficar assim, né, gente? Vai tirar daí. É só uma ilustração mostrando a questão do tugor da pele. Isso tudo aí tem que ser resumido. Doença respiratória. Questão de compra de bezerro, a gente fala um pouco de como comprar, auxílio. Questão do kit, a gente vê isso em bovino de leite. Eu acho que a gente pode tentar propor uma ideia de um material, um kit tanto um de manejo quanto um médico, né, para atuação para fazer algum tipo de tratamento. E aí a gente fala dos principais produtos, como usar, os cuidados que tem que ter com o material, e para que serve cada produto, porque às vezes o pessoal compra coisa que não tem necessidade nenhuma, gasta um dinheiro danado, sendo que às vezes o procedimento é bem mais simples, bem fácil, e às vezes ia gastar menos dinheiro. Então é saber o que tem e ser organizado, né? Saber o que tem, aonde que está, não misturar com o material que usa com vaca. É lógico que ele não vai chegar e vai comprar e vai resolver. Não é só ter o kit. Mas com o tempo, às vezes ele pode ir montando e utilizando da maneira adequada. A questão da relação do homem e o animal é bastante importante. Ainda mais o pessoal que está fazendo essa matéria aí agora, né? De, de, de bem-estar animal. Tem muito trabalho mostrando em fazenda que tem um bezerreiro muito grande. Eles colocam mulheres e a comparação entre homem e mulher que cuida dos bezerros é bem grande. Os bezerros que são tratados com as mulheres são muito melhores, que elas são muito mais atenciosas, cuidadosas, tem uma preocupação muito maior do que os homens. Isso aqui é alguns links, isso aqui é só fotografia, se eu não me engano. Aqui é um trabalho que eu peguei da Sandra, falando só sobre a questão de nascimento. O trabalho é bem grande, então eu peguei só alguns pontos. Daí a gente dá uma lida e seleciona o que foi importante. Coloca lá na parte inicial. Aqui não vai dar pra ler nada, eu acho, pra vocês. Falando sobre instalação. A gente cita as principais instalações para a questão do bezerreiro, mas a gente sabe que muitos deles não têm um bezerreiro adequado e a gente vai tentar trabalhar em cima disso, otimizar a estrutura que eles têm.
algumas fotos e aí acabou.